Fala galera, hoje a gente está iniciando aqui o nosso mini curso de Iniciando a Programação do Zero. Como vocês puderam acompanhar, tivemos alguns desafios aí, alguns exercícios, né? Então, agora a gente vai realmente começar a entrar e falar de lógica e vamos começar bem do início para que ninguém é, que não saiba, né, que você que está procurando entender. Tivemos também alguns stories, né, bem interessante, que o pessoal também perguntou como faz para poder aprender lógica. De antemão, a gente já começa falando que nós vamos precisar mesmo praticar, praticar e praticar. Então, a lógica não temos um conceito de aprender a lógica para depois se programar. Então, nós temos que fazer cada dia mais esse exercício. E muitas perguntas também a pessoa falou assim, como faço, onde vejo, né? Então é engraçado que podemos ver lógica em todos os pontos, todos os lugares, não só no cálculo matemático. O que é lógica em si? Fazendo um resumo, assim, lógica é um ponto que nós temos que ver, seria como chegar numa solução para aquilo se torne uma verdade. Então, por exemplo, o que é um mais um? Para chegar a um mais um, você sabe que, na verdade, precisa ser dois. Então, se você sabe que tem um mais algum número, então, para chegar que aquela conta seja verdadeira, um exemplo, eu preciso que seja um, né? Um mais um igual a 2. Mas vamos trazer esse exemplo para a vida atual. Temos, por exemplo, você precisa de fazer um café, algo assim. Então, para que o café seja feito e que se torne, vamos dizer, numa variável real, ele precisa ser. Você precisa ter o café e a água e você precisa fazer o café. Porque o objetivo é atingirmos o café no final. Mas precisamos no início termos essa entrada de água, o café ou usar fogo, né, cafeteira. Então, como vimos, podemos aplicar a lógica no nosso dia a dia, né? Então, para fazer isso, né, eu trago alguns exemplos também no início da minha caminhada nessa vida de programação. Para mim foi um baque logo no início, porque eu aprendi essa parte de programação e ter esse contato com lógica, mais para programação foi um baque porque os professores chegavam e já me davam, vamos dizer assim, um exercício que era algo nunca visto na vida, assim, para mim, né, com o primeiro contato. Mas no início eu sofri muito, muita dificuldade, teve muita preocupação, igual tivemos algumas pessoas que falaram que às vezes a dificuldade da lógica está em travar na solução. Então, de antemão eu já falo que é, é normal, mas a gente vai bem devagarzinho, vai bem tranquilo nesse início de lógica, né? Então, no início, quando eu tive o contato, não sabia sobre lógica, sobre programação. Então, tudo parecia um mundo muito estranho para mim, muito estranho. Então, só que só com prática, cada dia mais, cada vez mais, a gente conseguiu, né? Eu consegui ter esse raciocínio, consegui ter um pouco mais de agilidade em enxergar soluções. E outra coisa que eu também dou essa dica para vocês, não existe uma solução lógica ou de resolução dos problemas que esteja correta, né? O importante é chegarmos no objetivo. É claro que algumas soluções são mais otimizadas, são mais rápidas, mas se hoje você conseguir chegar no objetivo, encontrar a solução, isso já vai ser algo bem gratificante, porque nós iremos caminhar passo a passo e isso já vai contar com uma vitória e você vai se sentir também, né, mais contente de conseguir completar, né, esse objetivo. Mas vamos deixar aí um pouco de falação, né? E vamos agora um pouco mais para a parte prática. Eu vou estar falando um pouco agora sobre um pseudocódigo. Na verdade, a palavra pode ser até estranha, né? Pseudocódigo. Mas, na verdade, nós vamos aprender a fazer mesmo, né? A descrever passo a passo aquilo que nós vamos fazer, né? Por exemplo, para fazer
um código, né, alguma coisa, nós vamos escrever ou descrever os passo a passo, né, que seria a mesma maneira de podermos resolver os nossos desafios, né, como foi proposto para vocês. Então, cada desafio que foi proposto, ele tem uma solução e cada um teve uma maneira de pensar, né, em chegar no resultado. Então, eu vou propor aqui, né, para a gente ter essa ideia, né, o que seria um pseudocódigo. Eu vou trocar só aqui a tela, então, para a gente ter o desenho. Então, agora vocês já estão vendo a tela. Então, nós vamos dar um exemplo aqui de fazer café. Vamos colocar aqui, fazer café, porque café é muito bom. Então, para fazer café, o que a gente pode... Opa, deixa eu colocar aqui, ficou estranho. Deixa eu colocar um pouquinho maior. Aqui. Um pouquinho maior. Vamos lá. Fazer café. Quando a gente fala de fazer café, nós temos algumas etapas que precisam ser feitas, né? Para fazer café, a gente vai precisar do quê? Primeiramente, vamos precisar... Deixa eu só baixar mais um aqui. Do pó de café. E vamos precisar da água. Opa. Água. Certo? Então, nós vamos precisar do pó de café e vamos precisar da água para podermos fazer, né, esse café que a gente quer fazer. Então, nós temos, vamos dizer aqui que nós temos essas variáveis. Então, hoje, nessa aula, a gente não vai falar o que são variáveis, mas para dentro de um sistema. Mas acredito que todos sabem que variáveis, né, na matemática, aquele x, o y. Então, hoje nós vamos assumir que nós temos variáveis, né, que seria o pó de café e a água. Para poder fazer este café, o que mais que nós vamos precisar? De uma cafeteira. Então, temos que ter uma cafeteira aqui. Cafeteira. Deixa eu só colocar aqui. Cafeteira. Opa. Correto. Então, nós temos essas nossas variáveis. Temos que ter pó de café, água e cafeteira. No caso de usar cafeteira, se você for ferver a água, você vai precisar de fogão, vai precisar do fogo. Então, no caso, a gente vai fazer algo bem simples para que não fique tão complexo. Então, vamos fazer assim, o processo, né? O processo para fazer o café. Então, vamos escrever aqui, né, no outro cantinho. Deixa eu só colocar aqui para cá. Então, nós temos as nossas variáveis, né, que são necessárias, aquilo que nós temos de entrada. Então, isso aqui vai ser as nossas entradas. Vou colocar até de outra corzinha aqui. E nós teremos o nosso objetivo, que é fazer café. Objetivo. Correto. Para que o nosso objetivo de fazer café seja concluído, nós precisamos realizar aqui no meio, né, nesse meio aqui, precisamos realizar um processo, que seria o processo de fazer o café. Não nós, mas precisamos juntar estas variáveis para que nós possamos chegar a atingir o objetivo, que é nós termos o nosso café e fazer o nosso café. Então, para isso, deixa eu voltar. Nós pegamos aqui, colocamos aqui. Nós vamos escrever o processo. Então, o objetivo nosso é ter o nosso café, né? Fazer o nosso café. Então, nós vamos escrever o objetivo. Então, vamos colocar aqui uma caixinha aqui do lado, que vai ser processo de elaboração do café, processo, vou colocar só o nome processo. Então, para nós fazermos o nosso café, o primeiro passo vamos colocar aqui, ter café, pó de café.
Segundo passo é termos água. Vamos colocar aqui ter água. Opa. Ter água. Então nós temos que ter o pó de café, temos que ter água. E teremos que ter também a cafeteira. Porque sem a cafeteira não conseguimos fazer. Então, para podermos fazer o nosso café, vamos agora colocar aqui, temos o pó, temos a água, temos o café, temos a cafeteira, desculpa. Temos que pegar o pó e colocar na cafeteira. Deixa eu aumentar aqui. Certo? Então nós temos aqui o processo, temos pegar o pó e colocar na cafeteira, mas não só na cafeteira, temos que colocar no compartimento, né, destinado ao café. Então, pegar o pó e colocar na cafeteira, aí colocamos aqui um subitem, vamos dizer, no local adequado O segundo passo, temos que pegar a água, né? Temos que ter a água, essa água que nós podemos pegar. Então, temos que pegar a água e colocar no recipiente de água da cafeteira. Correto? Deixa eu colocar aqui, pegar a água. Temos aqui, para ficar melhor, podemos colocar aqui assim. Colocar a água. Nós temos um passo de pegar a água e colocar no recipiente. E temos o passo de pegar o pó e colocar na cafeteira no local ideal, no local adequado. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho. Certo? Deixa eu diminuir um pouquinho só a fonte. Pronto. Então nós temos aqui ter o pó de café, ter a água de café, ter a cafeteira, pegar. Então nós começamos já o processo. Então nós temos as nossas variáveis de entrada. Então nós temos aqui o pó. Vou colocar até um espaçamento aqui. Opa. Que probleminha. Tá, beleza. Então nós vamos ter nossas variáveis de entrada. Teremos aqui, já temos um início de um processo, né? Nós temos aqui, colocar aqui um textinho, colocar uma caixinha. Início do processo que nós precisamos fazer, pegar o pó e pegar a água, colocar nos lugares respectivos. Após isso, nós temos que verificar. Agora vou colocar aqui a caixinha de novo. Opa, essa aqui. Verificar se a cafeteira está ligada. Porque se nós realizarmos todo o nosso processo de colocar o pó, colocar a água, mas se não verificarmos se a cafeteira está ligada ou não, nós não conseguimos fazer o café. Então nós temos que fazer essa verificação. Então nós colocamos aqui, né, no dia a dia nós vemos se tem a cafeteira, se tem a água ou não. Então tá tudo aqui, com todas as variáveis de entrada já estão, temos a cafeteira. Porém, agora no processo de fazer o café, nós temos que verificar se ela está ligada ou não. Então, no caso de se ela está ligada, se essa validação, né, se essa pergunta, né, se verificarmos que ela está ligada, então, se estiver ligada,
na tomada, né? Está ligada na tomada. Na tomada. Se estiver ligada, nós iremos acionar o botão de ligar. E, consequentemente, ela irá fazer o café. Então, devemos aguardar o preparo do café. Porém, ela pode ser que esteja desligada, correto? Então, nós devemos verificar, então, se não, se estiver ligada, nós iremos acionar o botão. Se estiver desligada, opa, deu uma travadinha de novo aqui. Ou seja, se ela estiver desligada, nós devemos ligá-la, devemos ligar na tomada, e após ligada na tomada, nós devemos acionar o botão de ligar. Ligar. Correto? E, para finalizar, aguardar o preparo do café. Certo. Então, vamos dizer, quando terminar o café, então esse é o processo que nós chegamos, né, de fazer o café. Então, nós temos aqui as nossas variáveis, né, de entradas que eu disse. Então, nós temos aqui as variáveis de entradas, que é o pó de café, a água e a cafeteira. E temos o nosso objetivo, que era fazer o café. Para que, como eu disse, para que fazer o café se torne, deixa eu colocar até uma caixinha aqui, com uma letra maior, verdadeira, vamos dizer, este objetivo se torne verdadeiro, eu preciso realizar todo esse processo. Porque se caso eu não realizar esse processo, eu não vou fazer café. Então, se faltar alguma dessas variáveis, eu não vou fazer um café. Se faltar o pó, eu vou fazer uma água quente para um chá, mas não será um café, entendeu? Então, como eu disse, né, toda a lógica que nós vimos nos exercícios são voltados a acharmos a solução, né, o processo de fazer com que aquele resultado objetivo se torne verdadeiro. Então, a lógica nada mais é do que isso, é achar o verdadeiro, né? Conseguir chegar, né, na condição que aquilo se torne verdadeiro. Então, nós podemos ver aqui, né, que para fazer o café, desculpa que agora que eu vi aqui que escondeu, deixa eu só colocar aqui para cima, né? Então, para poder que seja verdadeiro fazer o café, né, para que isso seja verdadeira esse nosso objetivo, para que ele se torne verdadeiro, eu preciso realizar todo este processo. Então, vamos dizer assim, nós acabamos de programar, né, junto aqui, como fazer café. Não é complicado, né? É algo que nós temos só que parar e colocar no passo a passo aquilo que precisa ser feito para que se torne verdadeiro. Então, voltar aqui a câmera, deixa eu só trocar. Tá voltando para cá. Hoje, né, é bem rápida essa aula, mas vou deixar já uma tarefinha essa semana para vocês. Então, eu tinha anotado aqui, deixa eu pegar aqui. Para essa semana, né, para a gente praticar um pouco desse pseudocódigo, para a gente entender um pouco mais e realizar o passo a passo, eu vou deixar aqui para que nós possamos fazer um probleminha. Eu preciso ir à feira e comprar 5 cebolas grandes. Então, que nós possamos fazer um código, né, para poder esse processo de como eu vou à feira, o
que eu preciso fazer para escolher essas cebolas grandes, né? Quantas cebolas eu tenho que fazer, como é o processo de escolha das cebolas. Então, que nós possamos colocar assim passo a passo para que nós possamos atingir o objetivo que é. Então, nós temos a entrada, né, que nós precisamos de 5 cebolas grandes e a saída né, o objetivo é comprar essas 5 cebolas grandes. Então, eu vou deixar esse objetivo e nós nos vemos na próxima semana, neste mesmo dia, neste mesmo horário.